Técnico Hélio dos Anjos nervoso com a Federação Paraense de Futebol e até mesmo com a diretoria do Paysandu, tanto em relação ao calendário. Nesse começo de ano, o Paysandu fazendo várias viagens já no campeonato estadual e da partida contra o Bragantino. Será que querem tomar esse título do Papão em uma suposta vantagem, que de fato é real, para o Remo, que ainda não fez nenhum jogo fora de Belém nesse começo de temporada? Quero trazer as declarações do Hélio dos Anjos, essa fase mais brabona, colocamos assim, né, do Hélio, que sempre foi um técnico bastante contestador. Gosto do seu perfil. Será que ele está certo nestas suas declarações? Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da StrikeBet, que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito até R$7.000 via Pix, sem nenhuma burocracia. Você pode começar, por exemplo, a partir de R$30 e concorrendo a vários sorteios, como por exemplo iPhones, que tem toda semana novidades lá na StrikeBet. Você encontra as odds, por exemplo, do Campeonato Paraense. Como eu estou gravando esse vídeo um pouquinho antes, vou passar aqui para vocês as partidas também do estadual lá na StrikeBet no Paulistão. Teremos São Paulo e Santos, vitória do São Paulo em casa, uma ótima odd, pagando 1,84 a cada real apostado, um empate a 3,40. Red Bull Bragantino e Ponte Preta, empate 3,70, vitória do Bragantino 1,61. Vitória do Corinthians contra o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa, pagando 1,85 também lá na StrikeBet. Essas partidas só da quarta-feira. Os outros duelos no decorrer da semana, no final de semana com o Paysandu em campo, também dos jogos do futebol internacional, é na StrikeBet. Vou deixar todas as informações, faça o seu cadastro, tem um link também para você baixar o aplicativo da plataforma no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa fase mais nervosa do Hélio dos Anjos, ou principalmente contestadora, já que todas as suas declarações foram baseadas em um motivo real, né? A arbitragem no duelo contra o Bragantino na última semana e também as viagens do Paysandu de forma não planejada, coloquemos assim, da Federação Paraense de Futebol, já que o Paysandu terá uma sequência difícil fora de casa, com muitas viagens do Campeonato Paraense. Serão duas seguidas, né, na sexta rodada contra o Cametá. Depois o Paysandu joga contra o Canaã fora de casa e já tem um duelo na Copa do Brasil contra o Ji-Paraná em Rondônia. Então a tabela muito mal feita. Isso aconteceu também com o Remo na temporada passada, tá? Acho que apesar dessa discussão, né, fica muito entre Paysandu e Remo, é natural, né, se tratando do futebol de Belém, mas a Federação Paraense está errando na logística dos seus clubes, já que pela segunda temporada consecutiva um dos seus principais clubes faz essa mesma sequência, 2 jogos fora de casa no estadual e a viagem para a Copa do Brasil, o que fica extremamente desgastante, já que estamos falando de um estado muito grande, né? Não é, por exemplo, como aqui em Goiás, como o jogo mais distante que o Goiás faz, por exemplo, dá no máximo 300 quilômetros, né? Talvez uma partida contra o Iporá, 320, não passa, não chega a essa casa de 400 quilômetros em uma viagem, tá? No geral é muito próximo, né? Então, se fosse para comparar, por exemplo, o estado do Pará com outros estaduais do Brasil, é quase comparar o Brasil mesmo com jogos onde você pode jogar em Manaus, em Porto Alegre, em Goiânia, em Fortaleza, em Belém e em Buenos Aires, né, na Argentina, onde basicamente todos os clubes da Argentina, tem uma outra exceção, né, o Rosário Central, o Nils, mas é ali pertinho também. Na Argentina você não viaja 1000 quilômetros para jogar futebol, sabe? Então o estado do Pará, ele é muito grande em extensão e tem clubes em todas as regiões. E isso é bom sim para o futebol, tá? Isso é bom sim, mas a logística precisa ser melhor elaborada. E o Hélio dos Anjos contestou isso, né? Já que o Paysandu ele fez aí já 4 viagens, né, para o interior nesse comecinho de temporada, enquanto o Remo não fez nenhuma. Beleza que o jogo contra o Paragominas, né, se eu não estiver enganado, né, do Remo foi adiado, né, por conta dos jogos do Flamengo em Belém, senão o Remo já teria um, mas a proporção é muito diferente, né, por conta das viagens, enfim, esse cansaço que é muito grande em um começo de temporada. E o Hélio dos Anjos foi sim bem criterioso nas suas críticas, já que ele culpou, né, ele colocou a parcela de culpa na Federação Paraense de Futebol e também
em cima da diretoria do Paysandu, já que ele afirmou que o Remo e o Paysandu são clubes carro-chefe, né, do campeonato estadual e não podem deixar isso acontecer. Abre aspas para o que o Hélio disse. Nós estamos indo para a quarta viagem para o interior. Inclusive eu tenho que cobrar o meu clube, porque na hora que foi para o conselho técnico da Federação Paraense, aceitou essa condição. O Paysandu é o carro-chefe, o Remo também é carro-chefe. Antes de fazer qualquer coisa na tabela, tem que ser consultado os carro-chefes. Nós jogamos para 4 viagens. Na volta do Carnaval nós vamos para Canaã, depois para Cametá e em seguida contra o Ji-Paraná. E nós aceitamos isso no Conselho Técnico, enfatizou aí o Hélio dos Anjos, né? De fato, uma crítica muito justa também à diretoria do Papão, de deixar, ou pelo menos tentar modificar nessa tabela, principalmente visando o jogo da Copa do Brasil. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito dessa fase mais contestadora do Hélio dos Anjos, que tem de fato essa característica. Gosto, eu acho que foi justamente esse impulso do Hélio, essa coisa de sempre estar buscando algo a mais, defendendo o clube que ele está e criando raízes sempre por onde passou. Não é qualquer técnico que consegue ser, pode não ser o maior ídolo da história, mas ele consegue ter um carinho, uma identificação muito grande com as torcidas do Goiás, do Paysandu, na Ponte Preta, no Náutico, no Sport, sabe? Então um profissional desta magnitude, ele tem algo diferente dentro dele, né? E obviamente o Hélio já com quantos anos? 65 anos, já poderia ter aposentado e tranquilamente vivendo de rendimentos, né? Já uns 15 anos atrás. E não foi isso que escolheu, né? Está até hoje na ativa e sendo um dos principais técnicos do futebol brasileiro e sempre essa energia de brigar, né? Mas pelo bom sentido. Ele inclusive falou do jogo contra o Flamengo, enfim, eu gostei também das declarações do Hélio, tá dando um pitaco também em outro assunto, mas uma fase mais brabona, coloquemos assim, né? Como a gente fala aqui em Goiás, do Hélio dos Anjos também. A outra declaração do Hélio, além desta logística, né, do Campeonato Paraense, citou o Remo, também com o Flamengo, né, jogando em Belém nas últimas semanas. Também após a partida contra o Bragantino, no último meio de semana, ele afirmou o seguinte: as reclamações do pênalti não marcado em cima do Gabriel Bispo, o árbitro da partida era o Vanbelton, acho que essa é a pronúncia correta, Lisboa Valente, além do pisão do zagueiro Maia no lateral Edilson. Foram essas as duas contestações do Hélio em sua coletiva após a vitória por 2-1, e ele afirmou o seguinte, abre aspas: ninguém vai tomar meu campeonato na mão dura, vi aqui hoje que estão querendo tirar esse campeonato nosso, fecha aspas, uma afronta direta, tanto para o árbitro da partida, quanto também, principalmente para a Federação Paraense de Futebol, que organiza o torneio e também separa, né, determina qual árbitro irá para cada uma da partida. É uma questão difícil não só no Pará, mas também no futebol brasileiro em geral, e geralmente quanto mais você contesta, pior fica, mas é uma coisa assim que é difícil, cara, porque você vai aceitar ficando calado, né? É uma situação complicada. Eu concordo totalmente com as críticas, são justas, mas não acho que isso resolverá. Quer dizer que eu sou a favor do Paysandu, do Hélio dos Anjos ficar calado? Também não, tá? Acho que precisa ser revisto, principalmente a forma de conduzir o futebol brasileiro. As federações tendo ainda um poder muito grande, geralmente não são profissionais por lá. Outra coisa também, em relação à arbitragem, outra coisa também que eu não concordo. Como um jogador ganha 100 mil reais mensais e um árbitro fica dependente de ganhar até bem em algumas partidas, né? Mas assim, se ele não apitar, ele não ganha. Então ele tem que ter uma outra profissão. Como que um árbitro que apita um jogo com 1 milhão de receita, mais, sei lá, 30, 70, 80 milhões de reais de direitos de transmissões durante todo o campeonato, mais salários altíssimos de jogadores, comissão técnica, lesões, enfim, como que um árbitro desse ainda não é profissional, tá? No sentido literal da palavra, viver apenas para a arbitragem. E isso não estamos falando de nenhum absurdo financeiro. Acho que você desse, por exemplo, uma garantia de 5 mil reais para os árbitros aqui no Brasil, mais o valor que ele já recebe atualmente por cada uma das partidas, você já consegue deixar o cara focado só naquilo, sabe? Eu acho que isso também é um erro muito grande aqui no Brasil, das federações, esse poder ainda é muito grande para as federações em realidade de campeonato goiano. Não gosto, de campeonato goiano não, de campeonato estadual. O Goiás também no Goianão, das duas últimas temporadas,
acabou sofrendo muito com isso. E aquela coisa, né? Um jogo tem VAR, o outro não tem. Quando é clássico, quando são os principais clubes tem. Aí se for o Paysandu contra um time do interior acaba não tendo. Eu acho isso errado também. Tem a opção, por exemplo, do VAR Light, que até aqui no Brasil não me engatou de vez, mas é melhor do que você deixar, digamos, um jogo às cegas, tá? É óbvio, a arbitragem é sim uma questão polêmica. Acho que o Paysandu está certo de reclamar, o Hélio dos Anjos da mesma forma, mas infelizmente isso ele serve para contestar, mas para mudança precisa de algo a mais, enfim, que seja um começo também do Hélio dos Anjos, que a gente sabe que é um nome importante dentro do cenário brasileiro. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desses assuntos polêmicos também, e essa sequência de campeonato paraense que pega fogo. Lembrando que você pode fazer a sua aposta lá na Strike Bet com 100% de bônus no valor do seu depósito. Lá você pode apostar com 100% até 7 mil reais. Tá? Outras opções também dos campeonatos estaduais, como o Paraense, a disputa do Campeonato Paulista e os jogos do futebol internacional. O link da Strike 777Bet no primeiro comentário fixado. Entre lá e faça o seu cadastro. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!